A noção de turno é uma noção, para quem não sabe, é bem da linguística. Eu tenho minha vez de falar, você tem sua vez de falar. Isso é muito organizado na teoria e em outros países. No Brasil é uma bagunça, um fala em cima do outro, né? É muito difícil delimitar o que é a falta de educação e o que faz parte de uma conversa mais dinâmica. Ninguém ensina isso. Isso a gente aprende no contato social. Então, é importante que eles saibam o turno, a vez, mas isso também não é diferente nas brincadeiras. Por isso, a história do minha vez, sua vez, a brincadeira com mais uma criança e depois ir ampliando o grupo aos poucos. Existe uma correlação de saber a vez. Por favor. A outra noção é a noção de tópico. O tópico nada mais é do que o assunto que vai ser falado. Então, os interesses restritos, eles prejudicam isso de uma certa maneira. Por isso é bom que a gente traga sempre os interesses de crianças do círculo, da escola. Pergunte ao professor, a quem tem mediador, o que está sendo discutido para trazer para casa também esse interesse, para ele ter mais assuntos em comum. Porque tem alguns interesses de algumas crianças que realmente não combinam com a faixa etária que ela tem. E é difícil manter isso. Tá? Isso tem a ver com o nível pragmático da linguagem, então, tanto os interesses restritos como a teoria da mente. Eu não sei se o outro está interessado em ouvir aquilo, o que é muito mais sofisticado. Por favor. A noção de linguagem figurada, eu trouxe um exemplo de metáfora. As metáforas, a gente sabe que são muito difíceis, elas são muito frequentes na linguagem. Se tinha uma ideia durante um período que a metáfora é uma linguagem poética, e é mentira. Não é só a linguagem poética que tem. Todos os tipos de gíria que nós temos, elas são metafóricas. Nós falamos muita gíria, né? Então, se eu falo, por exemplo, para vocês, eu vou passar uma ideia para vocês, isso por si só é uma metáfora, porque eu não tenho como concretizar e passar. A gente fala o tempo inteiro. Então, é importante entender. Por exemplo, eu trouxe um exemplo, um amor moderno. O amor moderno tinha, quando eu mostrava para algumas crianças, e para saber se eles estavam entendendo, é um coração com um computador, né? Então, o que é um amor moderno para ver o que tinha? Então, é necessário ter, de um lado, a noção do que é amor, né? Uma relação a dois, moderno, o que é modernidade. Só que não basta saber as duas coisas, você tem que conseguir mesclar essa informação para entender que dentro de um novo contexto. Isso é necessário ter a coerência central. Se tiver tudo compartimentado, não é suficiente para entender. Então, tem umas que podem ser ensinadas, são cristalizadas, as mais comuns, mas tem outras que não, porque a gente faz isso na linguagem de uma maneira muito dinâmica. Então, se eles entenderem o sentido, né, a possibilidade de entender, até visualmente, como se faz uma linguagem, uma metáfora, fica mais fácil a possibilidade de aprender novas. Outra, ainda dentro da linguagem figurada, o humor é dificílimo, a ironia é dificílimo. A gente diz uma coisa no significado no nível da palavra e, por causa da prosódia, quer dizer exatamente o contrário. Então, por exemplo, se a gente fala assim, bonito, hein? É exatamente o oposto. E aí a gente tem uma quebra de expectativa. Então, a gente está pensando numa direção, a gente faz alguma coisa, que eu botei aqui com a imagem de uma bomba, que nos faz pensar em outra direção. As piadas são sempre assim. A gente está contando, aí, de repente, vem alguma bomba e a gente tem que reanalisar de outro ponto de vista, que é o que torna engraçado. E isso é necessário ter flexibilidade cognitiva. Isso está dentro do nível semântico pragmático. A generalização de conceitos, a Temple Grandin, que é aquela adulta que todo mundo conhece, do abraço, que construiu, né, aquela engenhoca do abraço, ela escreveu num livro, eu gosto dessa figura, que foi ela que deu, que ela achava que igreja era somente aquela que ela tinha ido do batismo da sobrinha dela. E se ela ia a outras igrejas com outros formatos, ela não conseguia generalizar o conceito. Conceito não é uma coisa fácil, você tem que juntar algumas características num grupo enorme de objetos, porque senão você teria
uma palavra para cadeira de auditório, uma palavra para cadeira dura, outra para cadeira acolchoada e assim por diante. Então, a compreensão de conceitos. Isso também está associado à coerência central, a não pensar nos detalhes, a poder juntar e espraiar isso para outras experiências. Por favor. A dificuldade com narrativa. A narrativa, ela quando a gente conta histórias, lembra aquela história que a gente ouvia na escola? Início, meio e fim, início, meio e fim. Isso é uma narrativa. Isso pressupõe uma organização temporal e que tem uma ligação. Então, você pergunta assim, você viajou, o que você fez na viagem? Quando viajei, aconteceu uma coisa muito engraçada, e a pessoa vai contando aquela história. Isso é narrativa. Qual é a tendência da pessoa com autismo? Falar em lista. Ele não faz a ligação total. Então, ele fala, eu fui a Petrópolis, Itaipava, Correios, ele vai listando. Né? E isso também tem a ver com a dificuldade, com a falha na coerência central. Mais uma vez, é necessário criar o todo da narrativa, e a narrativa não adianta querer também, totalmente artificial, trazer um tema. Tem que começar a narrativa, o dia a dia dele, o que ele viveu, de uma maneira muito menos exigente do que chegar, por exemplo, na fase da escolaridade, faça uma redação sobre suas férias, tá? Que é muito difícil. Então, aqui, fazendo um passeio agora para a parte da linguagem escrita. Então, a alfabetização. Se a criança tem já atenção compartilhada, se ele entende as regras da escola, isso é importante entender. E linguagem, e quando eu digo linguagem aqui, nem sempre oral, tem crianças não verbais que aprendem a ler e escrever, tá? Porque a dificuldade delas é só no nível prático, a linguagem está dentro da cabeça, em outras palavras. Quem tem mais dificuldade são as crianças, aquele subgrupo que eu falei para vocês, tem dificuldade no nível fonético-fonológico, que é o nível dos sons. Se eles têm dificuldade no nível dos sons até oral, vocês imaginam correlacionar esses sons, selecionar e ainda ter que casar uma imagem para esses sons. Isso é bastante difícil. Tá? Esse subgrupo. Os outros têm dificuldade muito mais na parte atencional, seguir regra e escola, do que propriamente dito de alfabetização. É importante dizer, eu queria destacar que é necessário que a alfabetização ela seja sistemática. Não adianta deixar totalmente solto para ele descobrir. Quem é hiperléxico vai descobrir, já descobriu muito antes disso tudo. Mas, para quem não é necessário sistematizar. Isso sim. A parte grafomotora, com muita frequência, existe uma queixa. Mesmo aqueles que têm muita facilidade no nível global. Então, o que é importante a gente ver? Primeiro, tem uma queixa de escrita, né, em termos motores, eu digo. E a criança tem uma dificuldade enorme na parte psicomotora global. Não vai querer ficar fazendo treino específico, porque o global também tem que ser visto. A gente sabe que isso é uma parte muito mais específica. E o treino é importante em algum momento? Mas tem que ser analisado caso a caso. É uma dificuldade grafomotora específica, mas é só uma dificuldade porque ele ainda não aprendeu o movimento ou porque ele pode ter uma dispraxia nesse nível de membros superiores. E, por fim, eu acho importante dizer que tem que haver eleição de prioridades. Numa alfabetização, por exemplo, eu acho difícil fazer uma criança com autismo concorrer. Ou aprende a ler e escrever, ou aprende a ter o controle motor. Eu acho que é muito mais nobre se alfabetizar, aprender a ler e escrever, e depois se preocupar com isso. Né? Eu acho que tem momentos, isso é caso a caso, cada um tem uma história. Pode passar. Quero explicar para vocês que o que eu vou passar daqui para frente, de alguns desse texto, isso eu peguei na internet, era uma prova de um quarto ano, tá? Quarto ou quinto ano, era quarta série, quinto ano. E eu quero fazer uma correlação como uma criança com autismo teria dificuldade nisso, para a gente pensar até no papel dos mediadores, nessa parte também de adaptação. Né? Então, o texto é o seguinte, identidade. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou, às vezes o meu queridinho, às vezes sou moleque malcriado, para mim tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão.
Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço goleador. Mas o que importa, o que pensam de mim? Eu sou quem sou, eu sou assim. Aí eram muitas perguntas, eram 20 perguntas sobre esse texto, que por si só a gente já vê que ele é teoria da mente quase tudo, né? E eu selecionei algumas questões. Pode passar. Por que o menino diz, às vezes nem mesmo eu sei quem sou? Eu acho difícil para muitas crianças dessa faixa etária, particularmente, mas, enfim, não cabe a mim julgar. Teoria da mente... acho que acabou aqui. Teoria da mente é necessário o tempo inteiro, e vocês sabem que quase todas as crianças com autismo têm uma especial dificuldade em perguntas com QU, né? Que são as perguntas em inglês que tem o WH. O como, quem, o quando, são perguntas especialmente difíceis. Então, às vezes, tanto no oral como escrito, se você inverter e fizer uma pergunta tipo preencha lacunas, é muito mais fácil ele responder. Então, por exemplo, com o que você gosta de brincar à noite? À noite você gosta de brincar com... Tá? Isso pode ser feito tanto numa prova escrita quanto no verbal. Pode passar? O que você acha que o menino quis dizer com os versos? Às vezes sou pulga, às vezes eu sou Hércules. Gente, é abstração demais para essa faixa. Isso poderia até fazer algum esquema visual para mostrar. O Hércules é forte, mas teria que ter um esquema visual muito grande para possibilitar uma resposta ainda mais dessa forma. E, mais uma vez, o QU, e tem aí um faz de conta envolvido no meio, que a gente sabe o quanto é difícil para esse grupo de pessoas, e linguagem figurada, ou seja, esse matou quase todas as áreas. Pode passar? Ao observar um colega, ou mesmo você, que outros conflitos você considera comuns nessa faixa etária? Eu acho que sem comentários, não precisa, né? Por favor, próximo. A palavra identidade foi usada no texto em que sentido? Eu trouxe aqui um exemplo de uma escrita e eu queria muito mostrar para vocês que interessante que ele foi, porque era uma escrita em poesia que foi proposta e era uma criança que ele tinha muita facilidade em entender a forma. Mas não, o significado era mais difícil, mas a forma ele podia. Então, se vocês forem ver, está bonitinho na forma de poesia, né? O que ele amava? Cartoon, né? Assinou como cartoon. E aí ele botou poesia cartunesca, vai trânsito, ou Jerry Jerry. Vem, corre, chega o carro e... eu não estou... alguma coisa em 1 minuto. Hã? Então, ele misturou. Vocês veem que a coerência da poesia, ele até buscou no... eu adorei o ou, Jerry Jerry, ele entendeu bem a forma e a coerência se perdeu. E no outro, no próximo, era uma proposta de fazer um desenho com uma história, e aí o desenho, ele fez uma engenhoca muito bem elaborada. E aqui não dá dando para ler, mas tinha um esquema como aperte, levante. A proposta era uma proposta de narrativa, tá? Essa aqui especificamente. E ele não fez a narrativa, ele tinha muita dificuldade. Ele tentou fazer colagens do que era tipo manual, que é uma linguagem mais fácil, que é tipo lista, e ele colocou. Mas entendam assim, que numa escola, para todas as crianças, isso, na minha opinião, só que para algumas crianças é ainda mais difícil. Não adianta dizer... tem que fazer uma história sobre tal, porque ele não consegue abstrair e fazer uma narrativa completa. Então, muitas vezes, se vocês fizerem, por exemplo, uma contagem de um livro e pedirem para escrever um resumo, xeroquem várias páginas intermediárias para aquilo servir como mediador, né, da história. Porque simplesmente pedir uma criança que tem uma dificuldade oral de narrativa, não esqueçam que a gente não está falando específico da escrita. A gente está falando de uma característica que é mais global, né? É necessário, de alguma maneira, recortar, diminuir, colocar pouco a pouco a exigência para possibilitar um caminho dele elaborar essa narrativa. E eu estou disponível para as perguntas. Obrigada.